deram um jeito. Até agora o Alexandre, quem é que já foi para a cadeia do mensalão? Não tem ninguém ainda? Pois é. Agora, o mensalão foi criado um nome, esse aí não vai sair da história do Brasil. Está registrado. De modo que os intelectuais deviam te falar na hora justa. Por exemplo, na época dos nazistas, teve muito silêncio dos intelectuais. Muita gente ficou calada. Outros foram embora e não falaram nada também. Muitos sabiam que os judeus estavam sendo exterminados e ninguém tomou providência de nada. Professor, esse silêncio dos intelectuais, para mim, é muito comum nas ditaduras, assim, mas na democracia, com o Mercosul, aconteceu isso? Mas é isso aqui, o Mercosul já existia. E é democracia. Nós estamos no Brasil. Falam muito em democracia aqui. O problema todo é esse. O problema é esse. Eu não sabia aqui isso. Pois é, não, você precisa tomar então uma aula sobre mensalão. Você vai ficar instruído. O que tem de material sobre isso não está no gibi. Qualquer coisa você vai na holoteca que nós temos tudo sobre mensalão lá, tem muito material. Gostaria de aprofundar. Vale a pena, você vai entender mais a Argentina. Você vai ver que você pensa que só tem Argentina? Não, tem argentino no Brasil. Você pensa que só tem brasileiro no Brasil? Não, tem brasileiro da Argentina. Você está entendendo? Do ponto de vista de consciência, tem de tudo. Pensa nisso. Professor? Sim. B, que ensina. Sim. Uma curiosidade, uma vez o senhor falou que o Apolônio de Tiana talvez fosse uma daquelas 16 consciências que ressomaram na China. Você pode dizer por quê? Eu não sei, é apenas sugestão, hipótese minha, porque lá nós tínhamos só 3 evoluciólogos, dos 16, pelo meu cálculo. 3 eram evoluciólogos. Eu desconfiei que um deles pudesse ser o Apolônio, que eu sou da turma do Apolônio. Esse povo que apareceu pode ter sido junto com esse problema, você está entendendo? Então eu desconfiei. Para que todo mundo aparecer, para eu saber como é que era. Agora, o que é duro é que um cara desse, que viveu há 1900 anos, não é isso? É difícil, quantos corpos ele já não teve? Se ele não chegar e falar assim, eu sou fulano, como é que a gente vai saber? É muito difícil. Então eu nunca fiquei sabendo, agora desconfiei só, por isso que eu estou falando. Eu desconfiei que ele hoje pode ser até um evoluciólogo desse. Um daqueles 3 pode ser o Apolônio, eu não sei. Agora, eu também não sei o que já aconteceu com eles, né? Eles já estão lá já há alguns anos. Como é que estão aquelas pessoas? O que vai acontecer? Deve acontecer alguns fatos assim mais sérios, grandes, com a renovação para acabar com a ditadura, aquele negócio todo. Alguma coisa vai acontecer. Eu penso que dentro de uns 10 anos nós vamos ter alguma notícia disso. Uma década daqui para frente. Talvez vai ter, na China. Eu estou falando assim, uma coisa mais evidente, entende? Mais óbvia. Que até agora ainda não houve, né? É um destaque, uma coisa de realce, que salienta, entendeu? Que vai chamar a atenção. Professor, aqui na letra B, aqui do lado que ainda não foi. Aqui em cima. Sim. Aqui na segunda linha, na página 9, tá? Na segunda linha da fatologia, não sei se o senhor já falou sobre isso. Eu queria entender melhor essa voz mental do silêncio. Eu falei Falou já? Um pouquinho. Tá. O problema todo é o seguinte, a voz mental do silêncio. É aquilo que eu falo. O silêncio, às vezes, é um discurso mais forte do que uma pessoa que estivesse gritando. Então, é a voz mental. Ela fala na cabeça da pessoa, é aquilo que ela pensa. Aquele silêncio, então, ele ecoa no micro-universo consciencial, ele ressoa no micro-universo. Isso aqui é a voz mental. Outra coisa, essa voz mental, ela pode ser também na sua cabeça, e não dos interlocutores. Você está entendendo? É a hora que você escuta o que é que o outro devia te falar e ele não falou. Por que ele silenciou? Você está entendendo? Então essa voz mental faz a pessoa raciocinar, refletir mais, ponderar.
Eu queria entender essa relação, essa questão justamente do silêncio da voz mental. Quando é mais fácil? De psicossoma, de paracérebro ou intrafísico? Não, existe a palavra mental, como nós chamamos, aí no caso é a voz mental, mas a palavra mental é quando você está em silêncio, que as suas lembranças vão mexendo em tudo, então você tem a memória, a imaginação, a elaboração de pensamento, vem aquelas ideias correlacionadas com aquilo que você está desenvolvendo na cabeça. Isso é que é a palavra mental que a pessoa tem. Agora, é justamente isso que acontece nessa voz mental que está aí. É você com você mesmo. Agora, quando a pessoa, ela facilita esta condição, é aí que o amparador, às vezes, dá um jeito de inserir alguma inspiração para a pessoa. Está entendendo? Então, ele, às vezes, dá uma recomendação, ou avisa, ou informa, dá uma indicação, de algum modo. Desenvolvimento para psiquismo de alto nível tem que passar por isso, não tem como. Sempre. Né? Sempre. Por isso que eu falo que a pessoa que quer desenvolver para psiquismo não dá se ela tem uma vida super atribulada, se ela não para pensar. Tem que ter um recolhimento íntimo com autorreflexão. Você sabe que um dia desse eu trouxe aqui um verbete das 5 horas de reflexão. É uma técnica. Já teve gente que já fez aí e se sentiu muito bem. Vai repetir. Já falou, mas vai repetir no próximo mês. Que me diz. Você viu a pessoa falando? E falou que foi bom, que descobriu uma opção de coisa. Agora, deve ter descoberto que a pessoa não falou nada, o que foi? Quando a pessoa descobre alguma coisa dentro de si, ela não fala de cara. Ou há uma vergonha, ou um constrangimento, alguma coisa ai, tá certo? Ou cositas más, você está entendendo? Alguma coisa tem, tá certo? Agora, gente, aqui outra pergunta. Sou muito interessado em Apolônio de Tiana. Desde que ouvi o senhor falando, nele tenho procurado material sobre o mesmo. Haveria algum lugar que pudesse me indicar o lugar onde poderia saber mais? Na internet o material repete muito. Poderia me ajudar? Olha, não tem nada não, porque a Igreja Católica acabou com tudo. O que tem mesmo é aqueles livrinhos que fala dele, da biografia dele, etc. tal. Pega os livros, que agora recentemente mesmo publicaram uma nova edição de um dos livros dele, pequenininho. Então vale a pena, não é isso? Agora, o que é que você pode indicar de coisa mais assim, mais avançada? Aí na holoteca nós temos muito material dele. Sim, mas em português, como o senhor disse, não, né? Tem que ser em outros idiomas. Só livros muito pequenos e com tradução também com erros. Mas em italiano temos, em espanhol, aqueles livros, aqueles nós. Pois nós temos aí. Sim. Se essa pessoa viesse aqui, poderia ler em italiano, etc. Porque tem tudo aí na holoteca. Em espanhol e italiano. Mas olha, mesmo aqueles ainda deixa muito a desejar. Eu até hoje jamais achei uma pessoa que é apolonista, você está entendendo? Que ficasse satisfeita com tudo que ela achou na vida. Até hoje não teve. Agora, essas pessoas, geralmente, quando eu encontro com elas, eu falo, olha, eu tenho esperança que um dia vão aparecer os dados sobre o Apolônio que eles não queimaram. Porque tanta coisa antiga que vem a furo, que aflora, que vem à superfície, pode ser que alguma coisa vai aparecer, né? A minha hipótese, ela tem um bom percentual de possibilidade. Dentro das leis das probabilidades, ela está bem, lá dentro, como hipótese. Entende? Por enquanto, o melhor é esse material traduzido do grego, né, do Filostrato. Diretamente do grego, aquilo lá para o italiano. Aquilo é bom, sim. É o melhor deles. Sim. Agora, aqui, há relatos que muito entendi ensinamentos sem que fossem verbalizados. Sim, é o processo à distância que fala sobre esse cara aqui, mas esse é outro. O senhor citou há pouco Apolônio de Tiana e Pitágoras. Lembrei do Ramana Maharishi, que é o Maharshi. Tinha essa característica marcante. Há relatos que muitos entendiam ensinamentos sem que fosse verbalizado. Pode comentar sobre o Ramana? Olha, esse aí eu sei, esse aí é meu amigo. Eu já encontrei com ele fora do corpo, com esse corpo aqui. Quer dizer, fora desse corpo, né, com esse psicossoma que eu tenho aqui. Esse aí é um grande cara. Agora,
ele é bom por causa das energias. Ele é dos tais que mexe com energia. Desses orientalistas todos que falam aí, que tem nos livros, etc., eu considero esse aí um dos melhores. Talvez o mais evidente desse povo todo. É o Ramana Maharishi. Eu chamo ele de Maharshi, ou Maharishi, como diz o outro lá. Agora, eu já encontrei com esse cara fora do corpo. Isso já faz algumas décadas. A gente viu com calma, etc., tal, porque eu estava trabalhando lá com os negócios de orientalismo, tive no Oriente, aquela coisa toda, vendo uns troços lá, e não fui no lugar dele, não, foi em outros lugares, mas comecei a mexer com a opção de gente que eu atendi, que era gente que envolvia ele. Então, quando eu vi fora do corpo, ele apareceu lá com calma para mim, e a gente conversou com calma, com energia, etc.